Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra, tá? Numa aula que eu dividi em duas. Então, nessa aula de hoje, eu vou me concentrar nos motivos que levaram essa guerra a acontecer e no começo do conflito, tá? Até o momento ali de guerra de trincheiras. Para a gente entender esse conflito, é importante a gente entender o que foi o imperialismo, tá? Dos países europeus sobre os países africanos e asiáticos, tá? Você tinha ali na Europa já algumas potências industriais, tá? Se a indústria ela tem início ali com a Inglaterra e vai para a França, tá? Você já tem ali no começo do século XX uma situação onde, por exemplo, você tinha uma Alemanha industrializada, você tinha uma Rússia industrializada, e isso levava à rivalidade. Tá? Por que eles rivalizavam? Rivalizavam pelo mercado consumidor. Na falácia liberal, né, vão nos dizer que é importante, né, você ter muitas indústrias, porque você vai ter ali uma competição pelo melhor produto, pelo melhor preço e tudo mais, só que não era bem assim. Né? Você tinha, na realidade, países, potências, né, europeias que acabavam dominando esses territórios para quê? Para fazer dele ali um grande mercado consumidor. Ou seja, obrigar esses territórios no qual eles tinham domínio a consumirem os produtos produzidos pela sua indústria. Tendo isso em vista, é importante a gente separar no imperialismo o que são países exploradores e o que são países explorados. Os países exploradores, né, que são essas potências europeias, elas vão se concentrar em ter o domínio, né, do território dessas regiões empobrecidas, fazendo com que elas fiquem ainda mais pobres, tá? Então é aquela situação clássica onde o de cima sobe e o de baixo desce, de fato. E essas potências acabaram fazendo uma coisa que ficou conhecida como Partilha da África, né? Feita ali na Conferência de Berlim, no qual basicamente eles pegam um mapa africano e dividem, ó, isso aqui é para a Alemanha, isso aqui é para a França, isso aqui é para a Inglaterra, e assim vai. Só que uma consequência disso, tá, para essas regiões exploradas, é que se você olhar para o continente africano, você vai ver um monte de etnias ali. Tá? Etnias essas que ao longo do tempo, ao longo da história, foram se afastando por conta das rivalidades entre elas. Tá? Haviam guerras, então elas foram se afastando. No momento que a Europa faz essa partilha entre eles não vão levar em conta a diversidade étnica da África. Então eles vão juntar muitas vezes etnias que, pela história, haviam se distanciado. Quando eles fazem isso, eles provocam várias guerras civis. Ainda assim, alguns países, né, como a Alemanha, a Itália, estavam insatisfeitos. Eles queriam uma fatia maior desse bolo. Né? Eles queriam um pedaço maior de território no continente africano. Então isso vai acirrar, tá, as tensões entre esses países, ou seja, entre essas grandes potências europeias da época. Outro fator que é fundamental a gente entender para entender as razões desse conflito é o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Tá? O pan-eslavismo ele vai ser a união entre países de origem étnica eslava. Tá? Então você tem ali a Rússia, você tem a Sérvia, com um acordo no qual, se um país atacasse a Sérvia, a Rússia vinha em defesa da Sérvia e atacava esse país. Ou seja, se alguém declarasse guerra à Sérvia, a Rússia declarava guerra a esse país. Da mesma forma, tinha o pan-germanismo, tá? No qual os países de origem étnica germânica, tá? A Alemanha, a Áustria, né? O Império Austro-Húngaro, também tinha o mesmo tipo de acordo. E aí você tinha uma situação de uma tensão muito grande, tá, entre a Sérvia e entre o Império Austro-Húngaro, tá, no qual o herdeiro desse império, né, o herdeiro austríaco, ele vai para a Sérvia e lá ele é assassinado. Isso vai causar uma grande tensão, vai aumentar ainda mais a tensão entre esses dois países. O que vai levar a um acirramento que vai culminar na declaração de guerra da Áustria contra a Sérvia.
seguindo os preceitos do pan-eslavismo, a Rússia então declara guerra à Áustria. E, seguindo os preceitos do pan-germanismo, a Alemanha vai declarar guerra à Rússia. Então você tem um momento ali de guerra entre Alemanha e Rússia. Briga de cachorro muito grande. Então a gente também levando em conta, né, toda essa coisa das rivalidades, tá, que se criavam por conta da briga industrial, né, da briga para você conseguir vender, né, escoar a sua produção industrial, você passa a ter, dentro da Primeira Guerra, dois grupos, tá? Um deles era uma aliança, né, que era a Tríplice Entente, ok? Que era formado pela França, pela Inglaterra e pela Rússia. E a Tríplice Aliança, que é o lado alemão da guerra, que é formado, né, pela Alemanha, pela Áustria, né, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. No começo desse conflito, a gente vai ter o que a gente vai acabar chamando de guerras de movimento, tá? Que vai ser a ofensiva alemã, tá? Principalmente sobre a França, né? A Alemanha, e vocês olharem no mapa, a Alemanha e a França, elas possuem fronteiras. E era por ali que a França esperava ser atacada. Só que a Alemanha, ela vai atacar a França a partir da Bélgica. E vai ter ali até um sucesso invadindo o território francês. Só que isso vai fazer também com que a Inglaterra entre no conflito. Portanto, a Inglaterra entra nesse conflito ao lado dos franceses. Da mesma forma, a ofensiva alemã ela vai se voltar também para a Rússia. Tá? Só que houve, pelo lado russo, uma resistência muito grande dos seus soldados. Tá? O que vai causar o início ali de uma nova fase da guerra, que é a guerra de trincheiras. Ou seja, não é mais uma guerra onde os exércitos estão se movimentando. Tá? É uma guerra onde os destacamentos militares estão entrincheirados, estão parados. Tá? Eles não conseguem nem mais avançar e também não vão recuar e perder território para o inimigo. Esse modelo vai se espalhar pela Europa, porque a ofensiva alemã ela vai acabar encontrando vários obstáculos e barreiras que vão sendo indisponíveis, tá? Intransponíveis para ambos os lados. Então você passa a ter uma situação de guerra onde os lados estão totalmente entrincheirados. E aí dá até para a gente começar a imaginar o tanto de problema que isso causa. Se você está entrincheirado, você não pode sair dali, porque a partir do momento que você sai da trincheira, você morre pelo outro lado. Então, a comida é uma coisa que não chega, por exemplo. Tá? O teu colega morre, não chega um rabecão para tirar ele dali. Não há tempo de você cuidar da sua higiene pessoal. Então, várias doenças vão se espalhando pelas tropas. Fora o lado emocional de você estar numa situação totalmente entrincheirado, sem conseguir sair dali, o seu amigo se decompondo do seu lado. Ou seja, são agonias, tá, que essa guerra vai causar ao longo do tempo. Quanto mais tempo uma guerra de trincheiras causava, tá, mais agonias eram causadas nas tropas. Então, para finalizar aqui essa aula de hoje, né, essa videoaula, uma dica cultural, que é o Nada de Novo no Front, tá? Um livro que mostra ali o lado, é a história de um soldado que está no lado alemão da Primeira Guerra, né, e é um livro que é fundamental, assim, até para a gente pensar, né, o que é você estar numa guerra. Muitas vezes a gente ouve, né, falando muito da boca para fora, né? E mostra o que é estar numa guerra de fato, sabe? As agonias que isso causa, como que a violência, como que as perdas humanas vão sendo totalmente naturalizadas, tá? E é inclusive um livro que eu estou acostumado a emprestar para os meus alunos, tá? É um livro que está até bastante surrado já. Embora eu já o comprei assim já. Mas enfim, quem queira emprestado, tô acostumado a emprestar, quem tiver interessado, ok? Fica essa dica aí para esses tempos de pandemia, coronavírus, quarentena e isolamento. Tá? Um grande abraço a todo mundo, bons estudos.